Top, mano. Voltamos então, segunda parte. Agora vamos continuar falando sobre as proporções. E a gente falou assim, na primeira fase, que assim, mano, não coloca longe, não deixa longe, traz para perto. Porque proporção é algo que você usa todo dia, é coisas do cotidiano. Mesmo quem odeia matemática vai usar a proporção, porque é um conceito, é um conhecimento, como eu disse, que é feito para o nosso dia a dia, tá certo? Bom, o que eu preciso que você entenda é o seguinte. Proporção é comparação. E quando você for comparar, tá, é muito importante que você lembre que a proporção ela tem algumas propriedades. E talvez a propriedade mais importante para a resolução de problemas, tá, é a propriedade que envolve basicamente o seguinte raciocínio. Olha só. A está para B, assim como C está para D. Muito bem. Essa propriedade diz o seguinte, olha só. Na teoria parece difícil, mas na prática você vai entender bem facinho a parada. Ó, A mais C está para B mais D. Essa é a propriedade. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Ou seja, a soma dos que estão em cima está para a soma dos que estão embaixo. Parece que é dispensável, parece impossível de entender, mas eu tenho certeza que você vai ver que é perfeitamente fácil de entender isso, tá? A primeira ideia é, proporção é comparação, beleza? Comparação. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Para cada 10 meninas, perfeito? Para cada 10 meninas, nós vamos colocar 12 meninos, tudo bem? 10 meninas está para 12 meninos. Ou seja, se você tiver 30 meninas, 3 vezes mais meninas, 3 vezes mais meninos. 36 meninos. Perfeito? Agora, o que acontece? Olha só. Se tem 10 meninas, vão 12 meninos. Se tem 30 meninas, vão 36 meninos. A soma dos numeradores, quanto que é a soma dos numeradores? Vai, 10 mais 30 vai dar 40. E 12 mais 36 vai dar quanto? 48. E repare, ó, 4 vezes mais meninas, 4 vezes mais meninos. Vou te dar um outro exemplo bem tranquilo, ó. A divisão de 10 por 2 dá 5. Concorda comigo? 10 dividido por 2. Se você pegar 20 e dividir por 4, o resultado também dá 5. 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 4 dá 5. Se você somar os numeradores, vai dar 30, tá vendo? Ó? 30. Somando os denominadores, dá 6. E note que, apesar de serem números completamente diferentes, o resultado da divisão é o mesmo. Dá quanto? 10 está para 2, assim como 20 está para 4, assim como 30 está para 6. Ou seja, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Perfeito? Essa é uma propriedade que é muito usada na resolução de problemas. Pega o exercício 2 lá, por gentileza, na página 3. Pega lá. Página 3, exercício 2. Beleza? Olha o que eles falaram. Esse tipo de problema ele cai de monte em vestibular. Cara, é muito formidável, tá, esse tipo de problema. No orçamento anual de certa cidade, foram empenhados R$880 mil para 2 escolas, de modo que a razão entre os valores destinados para cada uma delas fosse de 3 para 5. O que significa isso? Olha, que eu tenho um dinheiro e eu não dividi igual. Não foi metade para uma escola e metade para outra. Foi proporcional. Ou seja, a escola A comparada com a escola B, porque são 2 escolas, eu escolhi A e B, podia ser X e Y, enfim, tá? Dá o mesmo resultado que 3 sobre 5. Perfeito? Alguns explicam assim. Para cada 3 que vai para a escola A, nós mandamos 5 para a escola B. Isso é um jeito de fazer, tá? É um jeito de pensar, beleza? Mas é isso aí. Você está comparando as paradas. Pode mudar o 3, pode mudar o 5, às vezes é escola, às vezes é herança de família. Muda, cara. A ideia muda, mas a essência é a mesma. Você está repartindo e não é igual para todo mundo, beleza? Como que faz para resolver? Aí ele vem a pergunta, né? Pode-se afirmar que a diferença entre os valores dá quanto? Bom, entenda que uma escola vai receber mais que a outra.
Isso é normal. Uma escola vai ter mais dinheiro. E essa diferença dá quanto? Quanto que dá essa diferença? Olha, como que eu vou resolver? Eu sempre gosto de pensar num padrão de resolução. E esse padrão de resolução pode ser feito de maneira que você achar melhor. Lembra que eu falei para você que para resolver uma proporção, basta multiplicar e cruzar? E você concorda comigo que a multiplicação de 5 vezes A ou de A vezes 5 dá na mesma? Ou seja, você, para usar essa propriedade, que seria muito legal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A está para 3, assim como B está para 5. Eu quero que você entenda o que eu fiz. Como a multiplicação de 3 vezes B ou de B vezes 3 dá na mesma, 3 vezes B ou B vezes 3 é a mesma, então eu posso pegar quem está dividindo e passar multiplicando, quem está multiplicando e passar dividindo. É perfeitamente possível, você pode fazer sempre. Se você quiser trocar o 5 com A e o A com 5, você também poderia fazer, perfeito? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora, no numerador, eu falo só de escolas. E no denominador, eu falo só de quantidades. Qual que é a propriedade mesmo? A soma dos valores de cima está para a soma dos valores de baixo. Qual que é a vantagem? A vantagem, acho que você já percebeu, é que A mais B é o total de dinheiro. Qual que é o total de dinheiro mesmo? Qual que é o total de dinheiro? 880 mil? 880 mil. É o total de dinheiro, perfeito? E embaixo, o resultado dá 8. A soma dá 8. Você concorda que 880 mil dividido por 8 dá 110 mil? Sim ou não? 110 mil? Se você puder puxar uma seta e escrever, os materiais, as apostilas, os livros falam muito sobre isso. Que é uma paradinha chamada constante de proporcionalidade. Você vai ouvir muito essa palavra. Constante. Constante de proporcionalidade. O que é a constante de proporcionalidade? É esses 110 mil aqui. O que significa na prática? O que significa na resolução prática? Fácil. Você assume que os números são diferentes, mas que a divisão deles é quanto? É 110 mil. Aqui, como a gente fez no anterior, ó. Qual que é a constante de proporcionalidade no exemplo anterior aqui, ó? 5. Eu estou falando de números diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Ó, 10 está para 2, está 5. 20 está para 4, 30 está para 6. O resultado é sempre 5. Ou seja, o dinheiro da escola A, quando dividido por 3, tem que dar quanto? 110 mil. E o dinheiro da escola B, quando dividido por 5, tem que dar quanto? 110 mil. Isso é proporção. Valores diferentes que, no fundo, deixam resultados iguais. Ou seja, veja se você concorda agora. Ó. A escola A, ela vai receber quantas quantidades? 3 quantidades de quanto? De 110 mil. Concorda comigo? Que dá 330 mil. Isso é o valor da escola A. Já a escola B, ela vai receber quantas quantidades ela vai receber? A escola B vai receber quantas agora? 5. 5 quantidades de 110 mil. 5 quantidades de 110 mil dá 550 mil. Cuidado, porque a resposta da questão não é nem a primeira e nem a segunda. Ele quer a diferença. A diferença é o resultado da conta de menos. Ou seja, vai ser 550 mil menos 330 mil. Perfeito? Então vai dar 220 mil. Um menos o outro. Esse é o resultado da questão. Só que daí, galera, eu gosto de resolver dessa técnica, porque quando você entende de fato, mas você tem que entender o bagulho e falar, entendi. Quando você entende de fato o que eu estou dizendo aqui, você começa já a fazer algumas analogias. Que tipo de analogia? Você pensa o seguinte, peraí. 3 quantidades foi para a escola A.
5 quantidades para a escola B. Quantas quantidades eu tenho ao todo, então? Quantas quantidades eu tenho ao todo? São 8. Então, é só pegar o total e dividir por 8. E vai saber qual é o resultado padrão. E aí você joga para um e para o outro. Percebeu? Então, você pensa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, na razão de 3 para 4. Espera aí. Se ele está falando que a razão é de 3 para 4, veja se você está entendendo. Ó, a criança A vai ficar com 3 doces. 3 quantidades. E a criança B vai ficar com 4 quantidades. A gente dá uma quantidade diferente para as crianças brigar. 3 para 4. Você está repartindo, então, em 7 quantidades, perfeito? 3 para um e 4 para o outro. Então, se você tiver lá 800, 900, ou 1000, ou 100, ou 50, não interessa quantos doces você tem. Você vai ter que dividir em 7 quantidades. Multiplicar por 3 para dar para um e para 4 multiplicar para o outro. Então, fica muito fácil de resolver. Só que você precisa se ligar e entender que quando eu falo na razão, não é que é 3 e 5, é que para 3 do A, vem 5 do B. Esse é o erro mais comum da galera. Beleza? Tamo junto? Top, né? Aqui, ó, constante de proporcionalidade. É o valor que sempre é o resultado, tá? Constante. É isso. Show, né? Vamos usar aqui a tecnologia marketing. Mudar a parada. Coisa linda. Chega. Beleza. Muito bem. Então, agora, galera, a gente vai continuar, depois de trabalhar com esse problema de proporção, e não se preocupe, a gente tem muita coisa ainda e a gente vai usar muito proporção, tá? Só tem um exercício ali, mas a gente vai ter que mexer muito com isso, tá? Agora, você já sabe o que é grandeza, tudo que pode medir ou contar, já sabe o que é proporção, que é a igualdade de duas frações. Então, agora a gente vai falar de 2 tipos de comparação. Você percebeu que a palavra comparação, ela também aparece com bastante força. A gente compara bastante grandezas aqui. Só que o que eu preciso que você entenda é que existem 2 modos para nós compararmos as grandezas. Existem as chamadas grandezas diretamente proporcionais. E existem as grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente e inversamente, perfeito? O que você precisa entender sobre comparação de grandezas é que, no fundo, você sabe o que está acontecendo, velho. Você sabe o que está acontecendo. No fundo, você vai saber se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. O que você precisa ter clareza é o seguinte: é natural nós compararmos as grandezas. Tipo, é natural. A gente compara mesmo, mano. Não tem jeito. Comparação é inevitável. Agora, a gente começa a fazer algumas comparações que parecem esdrúxulas, mas no fundo elas revelam algum conhecimento científico. Por exemplo, no exemplo da pizza que eu dei há minutos atrás. Se a tua tia com os seus 5 sobrinhos forem jantar na sua casa, você sabe que quanto mais pessoas você for levar, né, quanto mais pessoas tiver, é natural que mais pizzas você tenha que comprar. Afinal de contas, não existe mágica, não é verdade? Você sabe que existem comparações que quando você aumentar uma delas, é inevitável você aumentar a outra. E quando você diminuir uma, é inevitável que se diminua a outra também. É natural, tá? E isso são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece em uma reflete na outra. Por exemplo, eu gosto bastante de uma frase da mãe que diz o seguinte: você acha que eu sou sócio da Copel? Por que a mãe fala esse tipo de frase? Porque ela sabe, velho, você sabe na real, que quanto mais tempo você fica no banho,
O que acontece com a conta de luz? É natural que maior é o valor da conta de luz. Tipo, é inevitável, velho. Vai acontecer. Quanto mais tempo no banho, maior a conta de luz. Tá certo? Isso é inevitável. Acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece na casa de todo mundo. Né? Não, no meu tio não, porque ele fez um gato. Não, daí é diferente. Né? Ou na casa da minha tia, na casa da minha tia gorda, ela colocou uns litrão de coca em cima do contador de luz, tá ligado? Não? Tá ligado o que eu tô falando? Tá ligado? Não. Sabe o relógio da luz, tá? Né? Aí eles pegam uma garrafa PET, assim, de 2 litros, enchem de água e colocam em cima do relógio. Qual que é a teoria? Até onde eu sei, o fundamento cristão do bagulho ali, é que essa água em cima do relógio, essa água em cima do relógio da luz, que faz o ponteiro mover mais devagar, tá ligado? Faz ele retardar a velocidade do ponteiro. Né? Mas tem muita teoria, lenda urbana sobre isso. Tá? É igual recarregar cartão de orelhão. Não é do tempo de vocês, né? Usar telefone público. Né? Que tinha vendido os cartão, tem como recarregar o cartão. Enfim, vamos para frente. Não vamos falar dessas lendas urbanas. Velho, entenda o seguinte. Você vai comparar a grandeza. E você olha e fala, puxa, eu aumento uma, eu aumentei a outra. E muita coisa funciona assim. Muita coisa. Quanto mais comida você compra, mais pessoas você pode convidar para a festa, maior é o valor da conta. Vamos pegar aqui, ó. Quanto mais anos você estuda, maior é o seu conhecimento. Essas coisas são normais, elas acontecem o tempo todo, tá? Quanto mais, quanto mais perto da praia é a casa, maior é o valor do aluguel. Isso é normal, é assim que funciona. Grandezas diretamente proporcionais. Você aumenta uma, aumenta a outra. E o que são grandezas inversamente proporcionais? Talvez é aí que surge a contradição na tua cabeça. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que acontecem o contrário. Quanto maior é uma grandeza A, menor é uma grandeza B. Aí que você fala, não faz sentido. Como que eu vou fazer uma grandeza aumentar e a outra diminuir? Não faz sentido no primeiro momento, bruxo, mas no segundo momento você consegue entender que é possível. Pega aquele dia que você acorda atrasadão, cara. Tá ligado? Aquele dia que você acorda atrasadão? Pô, acordei atrasadão. Você toma um banho correndo, tudo sai se matando, você tem que pegar o ônibus, sai correndo para pegar o ônibus. Você vai de bicicleta até, corre mais rápido que a bicicleta. Sai comendo pão para a rua, né? Sai comendo um pãozão para a rua. Cara, aquele desespero, xingando os motoristas, né? Xingando todo mundo e tal. Por quê? Todo mundo tá ligado, velho, que quando você está atrasado, o único jeito é você aumentar a velocidade. É ou não é verdade? Você aumenta a velocidade. Porque é natural que quanto maior for a velocidade, o que acontece com o tempo daí? Diminui o tempo. Quanto mais velocidade, menos tempo você demora. Veja, se fosse possível dobrar a velocidade, você gastaria metade do tempo. Concorda comigo? Se você demora 2 horas, se fosse fazendo a 100 km por hora, se fosse a 200 por hora, você dobrando a velocidade, você faria o trajeto em 1 hora. Lembra do exemplo da pizza que a tia gorda chegou com o teu sobrinho? Você sabe no fundo do teu coração que aquele cenário onde você comprou a pizza e tua tia viu, você sabe que quanto mais pessoas chegarem na sua casa para comer a pizza, o que vai acontecer com a tua pizza? Tua saborosa e deliciosa pizza? Menos pizza vai sobrar para você. É ou não é assim que funciona? Quanto mais pessoas... A pizza, você comprou a pizza. Agora eu comi pizza e tal aqui, né? Quanto mais pessoas, menos pizza. Né, mano? O que me deixa puto, esse negócio de pizza, isso aí dá até briga, cara. Em casa, assim, de parente, cara. É aqueles lazarentos que ficam se fazendo. Cara, eu fico louco com isso aí.
Vamos pedir pizza, vamos pedir pizza. Não quero pizza. Tá bom, então. Tá bom, não quer, caralho. Né? Não quer. Se foda, não quero. Aí chegou a pizza, tá lá o infeliz lá, cara. Mas eu fico louco isso aí, cara. Feliz, tá lá o infeliz. Ou outra coisa também, cara, eu sou muito cuzão nessas coisas de família, cara. A galera quase nem me chama muito nos negócios de família. Porque... Hã? Não, é porque eu sou cuzão ao extremo, tá ligado? Sabe aquela fita das crianças não pagam, não? Não é porque as crianças não sei o que não comem. Essas crianças comem mais que os adultos, desgraçado, parece que posam com as crianças amarradas. Então, eu faço a seguinte comparação. Nos eventos de família que tem na minha família, quem paga, quem caga? Cagou, pagou. Assim, mas a criança não sei o que, a criança caga. Caga, para cagar tem que comer. Para comer tem que pagar. Não, que se foda. Que se foda. Mano, não tem essa, tá ligado? Não tem essa, né? A gente vai, quer ver arrumar treta em família e almoçar a família em restaurante. Restaurante não foi feito para família. Porque as mesas têm 4 lugares. Pensa bem, as mesas têm 4 lugares. A família com 30. Tem que grudar a mesa, começou errado. Restaurante não foi feito para família. Pensa no que eu tô falando. Aí o que acontece? Vai lá e as crianças pedem sorvete. Os desgraçados comem geladinho em casa. Toma aqui suco, aqueles do pacotinho assim, ó. Chega no restaurante, quer comer sorvete mega, né? Quer tomar, quer estourar, beleza. Bem na hora de pagar, vem algum, como é que nós vamos fazer para pagar essa conta? Eu falo, fácil, cada um paga o seu. Daí, e as crianças? Se foda as crianças, azar das crianças. Na hora de fazer a criança, ninguém me chamou, né? Vamos fazer uma criança aí. Não, mas então, que se foda, não é minha. Eu vou ter que fazer. Hã? Não, que se foda, não tô nem aí, mano. Não tô nem aí. Entendeu? Pago o que eu. Cara, é justo, pago 10% e tal. E eu sou muito. Cara, não é que eu sou filha da puta, acho que eu sou o extremo. Eu já tomo a frente já e já falo, ó, foi eu aqui, às vezes a Fernanda vai junto, às vezes a minha enteada vai junto, o que você comeu, o que você tomou aí, quanto que dá, tá aqui o 10%, paga no débito ali, e eu vou lá para fora esperar. Eu não fico ali naquela brigaceira, né, quanto que eu tenho sorvete? O meu é 8,50, mas o teu é 8,30, toma no cu essa miséria. Não, eu quero que se foda, né? Se foda. Manda aí. Mano, você falou que eu tava quieto? Eu sou muito louco, cara. Não, você é louco. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, mano, então, eu sempre tenho que falar o seguinte, cara. Eu tenho que explicar pra você, e eu faço esses exemplos do cotidiano, pra você entender que isso tá na nossa vida, velho. Às vezes a gente acha que a apostila, o exercício, o vestibular, está lá no outro mundo. E que você tem que atravessar o planeta para chegar lá. Velho, nada a ver. Isso é coisa do dia a dia. Quando falar a palavra proporcional, você fala, velho, eu estou comparando. Proporcional. Não sei o que é proporcional. Então você está comparando. Comparando. Como que compara de forma direta? Alterei a grandeza A, eu tenho que alterar a grandeza B. Ou seja, se uma grandeza A ela aumentar, a grandeza B tem que aumentar. Isso é diretamente proporcional. Se a grandeza A diminuir, a grandeza B tem que diminuir. Então, por exemplo, né, às vezes a gente fala só para mais, né, cara? Que pobre tem mania de grandeza, de mais. Mas para menos também serve. Por exemplo, né, quanto menos crianças você tiver, menor vai ser a tua despesa. É normal, tá ligado? Assim como quem tem mais, gasta mais, né? Brian, mas quanto mais criança tem, maior é o valor do Bolsa Família. Concordo. É diretamente proporcional. Né? Beleza? Muito bem. E inverso? Inverso é o seguinte, você aumenta a grandeza A e diminui a grandeza B. Ou seja, quanto menos crianças tiver, mais pizza sobra para você, tá ligado? Mais alimento tem. É isso aí, cara. Né?
Mas a criança é uma coisa de Deus. Eu não estou dizendo que é do diabo. Eu não estou dizendo que é do diabo. Eu só estou dizendo... isso aí. A galera, que tipo? Não, relaxa. No fundo, é a razão da... Né? Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos entender isso na prática. A gente faz um manual para resolver questões de regra de 3. A gente faz aqui os exercícios mais cabulosos. Vamos para frente. Pegue lá na página 5 agora e vamos resolver o exercício 3. Eu gosto bastante de criança japonesa, né? Já falei isso aí. Que chora do outro lado do mundo, daí, né? Que chora do outro lado do mundo, cara. Eu adoro criança japonesa, cara. Acho... Boa. Não, mas é que tem umas pessoas que falam que adoram criança, mas isso aí é mais falso que as menstruações do Pablo Vittar também, né, velho? Vamos pra frente. Anota aí, cara. Não é só um rostinho feio, né, cara? Tem conhecimento também. Exercício 3, estamos juntos. Vamos lá. Um bondinho tem capacidade para 18 adultos ou 24 crianças. Cara, esses exercícios sempre tem criança. Que é engraçadinho, tá ligado? Se já estiverem no bondinho o número máximo de adultos, que ainda pode entrar... Se 8 crianças já estiverem no bondinho, já estava matando 8 crianças. Se 8 crianças estiverem no bondinho, qual é o número máximo de adultos que vai? Gente, como eu disse, eu tento fazer a aula chegar assim, você olhando a porra do problema. Você fala, cara, entendi. Tem o bondinho, tem as crianças, tem o adulto. Eu estou comparando crianças com adultos, ou adultos com crianças, tanto faz. Então, crianças está para adulto. E você descobre, né, que 24 crianças pesam a mesma coisa que 18 adultos. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar com 24 e 18? Dá. Mas lembra aquela historinha da quinta série que diz que toda fração deve ser simplificada? É para o teu bem, é para o número ficar menor de trabalhar. Repare que o 24 e o 18 aceitam divisão por 2, aceitam divisão por 3, logo aceitam divisão por 6. Se eu dividir por 6 em cima e embaixo, vai ficar 4 para 3. Opa! Significa que 3 adultos pesam a mesma coisa que 4 crianças. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? 3 adultos têm o mesmo peso de 4 crianças. Você consegue pensar nisso? Assim, tipo de boa, assim? Ah, consigo, Brian. Uma balancinha assim. Ó. 3 adultos pesam a mesma coisa que 4 crianças. Perfeito? Assim tá massa. 3 adultos pesam a mesma coisa que 4 crianças. Beleza? Muito bem. Agora pense, olha. Pense. 8 crianças já estão dentro do bonde. Já tem 8 crianças. Perfeito? Então, vamos imaginar o bonde aqui. Está aqui o bonde. Bondinho, né? Beleza? Do nosso bondinho. Quantas crianças? Tem 8 crianças. Perfeito? Teoricamente, cabem ainda quantas crianças? Quantas crianças cabem ainda? Fácil, né? Ó, cabem 24 no total. Se já tem 8 crianças lá dentro, então tem 16 crianças que ainda cabem no bonde. Sim? Tá suave, né? Tá suave. O bonde tem capacidade para 24 crianças ou 18 adultos. Ou seja, repare, 8 crianças já estão lá dentro, ainda cabem 16 crianças. Só que eu tenho que transformar 16 crianças em adultos, concorda? Porque essa é a pergunta. Eu tenho que converter criança em adulto. Só como que eu vou fazer isso? Ué, crianças
está para adultos, assim como 4 está para 3. Quantas crianças ainda cabe mesmo no rolê? 16. Isso em adultos eu ainda não sei. Assim como 4 está para 3. Lembra da constante de proporcionalidade? Tem que dar 4/3. Aí meio que acabou, ó. Vai ficar 4A, multiplicando cruzado, bem fácil, ó. 4A, 16 vezes 3 dá 48. 48 dividido por 4 dá quanto? Dá 12. Tudo bem? 12? 12 ali na letra B. Tem outro jeito de fazer? Claro, velho, tem muitos jeitos de fazer, mas esse é um jeito que eu acho bacaninha. Usa a proporção de uma maneira bem simples, tá? 8 crianças, faltam 16 crianças. Transforma criança. E daria para fazer adulto virar criança, se fosse o contrário também, não teríamos problema, tá certo? Loucura, né? Deixa eu ver qual que é o próximo. O próximo é de regra de 3, envolve grandezas inversamente proporcionais. Eu já estou aqui com 34 minutos de aula, então eu vou parar, vou converter o vídeo e já mando para vocês ali o próximo link para a nossa próxima parte. Beleza? Então, já já a gente volta. Sucesso, Deus na frente, tamo junto. Sim? Sim, vamos fazer todas.